Então vou ler Mateus capítulo 4, dos versículos 12 a 17. Mateus 4, do 12 ao 17, diz assim: Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Pai, quero te pedir nesse instante, Senhor, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra. Pai, usa a minha vida para que eu possa explicar com clareza a tua palavra e que em nossos corações ela seja uma semente preciosa que dê fruto para a vida eterna. Senhor, ouve a minha súplica. Esse é o pedido que eu faço a ti junto dos meus irmãos, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, essa passagem que eu acabei de ler aqui com vocês, ela descreve o início do ministério público de Jesus. O Evangelho de Mateus, assim como Marcos e Lucas, ele se concentra no ministério de Jesus na Galiléia. Então, antes desse trecho que nós lemos, Mateus nos apresenta o relato do nascimento de Jesus, né? Então, Mateus vai apresentar o nascimento de Jesus, focando na figura de José, marido de Maria, depois a visita dos magos, a fuga para o Egito, a volta para Israel e a ida deles para Nazaré. Em seguida, apresenta João Batista como o precursor de Jesus. Então, João Batista aparece no deserto pregando o batismo de arrependimento por causa do perdão de pecados. E Jesus vai até João para se batizar. Muito embora Jesus não tivesse pecado, né? Se é um batismo de arrependimento, né? Ele está indo se arrepender do quê? Mas de fato Jesus não está indo para o batismo de João porque ele precisasse se arrepender de algo, mas porque ele precisava se identificar completamente conosco. Jesus, como Filho de Deus, é o único que tem os meios para nos redimir, para nos salvar dos nossos pecados. Mas como Filho do homem, ele é aquele que nos representa. Jesus então vai até o batismo de João para identificar-se publicamente conosco. Depois disso, ele passa por 40 dias no deserto, onde ele é tentado por Satanás e vence a tentação do inimigo por meio da palavra. A cada tentação, a cada investida do diabo, a resposta de Jesus é sempre: está escrito, né? E depois de passar então esses 40 dias no deserto, onde ele foi tentado por Satanás, chegamos no texto que nós lemos. E o texto que nós lemos começa com a seguinte informação: Jesus, ao ouvir que João tinha sido preso. Então veja, João Batista apareceu no deserto pregando arrependimento e por causa da sua pregação ele foi preso. Quantas vezes nós estamos procurando fazer a vontade de Deus e agradá-lo e nós nos vemos em situações de sofrimento, de dor, de tribulação, de provação, e nós, diante dessas situações, podemos nos questionar: Senhor, mas
por que comigo? Se eu tenho buscado a tua vontade, se eu tenho buscado te agradar, por que essas coisas nos sobrevêm? Então, foi o que aconteceu com João. E Jesus, ao ouvir isso, ele vai para a Galileia, dá início ao seu ministério público. Todas essas coisas, irmãos, estão acontecendo porque fazem parte do plano de Deus. Todas essas coisas estão acontecendo porque isso é o que o Senhor deseja, porque é o que mais lhe glorifica. Então, o início do ministério público de Jesus, o texto segue dizendo, cumpre aquilo que havia sido dito a respeito do Messias pelo profeta Isaías, né? Então veja, João não foi preso porque isso fugiu ao controle de Deus. Não, essas coisas estavam sob o controle de Deus. Nas nossas vidas, quando nós enfrentamos provações, essas coisas não fogem ao controle de Deus. Mesmo nos momentos de provação, Deus está no controle de todas as coisas. Mas aí então, os versículos 13 e 14 diz, Jesus, ouvindo da prisão de João Batista, vai para a Galileia, e ele deixa a cidade de Nazaré, que era a cidade dele, e se muda para Cafarnaum, que ficava na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse o propósito de Deus. Então eu quero dizer para vocês, né? Alguns de vocês nós já vimos da outra vez que nós estivemos aqui, mesmo que a gente não se lembre, porque já faz um mês, né? Outros nós estamos vendo aqui pela primeira vez, então eu não sei também há quanto tempo os demais estão aqui. E talvez seja a primeira vez que vocês estejam aqui em Jaú, outros talvez estão aqui de retorno, né? Mas eu quero dizer para vocês, essas coisas fazem parte do propósito de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus trouxe vocês para cá, né? Há uma razão específica no caso de vocês estão aqui acompanhando, ou estão aqui se tratando, o que quer que seja, mas há um propósito de Deus ter trazido vocês, e eu quero ser ainda mais específico. Há um propósito de Deus ter trazido vocês aqui na casa. Deus está no controle de todas as coisas. E olha aqui que o texto fala, referente ao início do ministério público de Jesus, no versículo 15 e 16. Terra de Zebulon, é a profecia de Isaías, né? Terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Só para a gente se situar aqui na profecia de Isaías, o que havia acontecido, irmãos? O reino de Israel e de Judá tinham se dividido. Israel, que ficava ao norte, tinha se envolvido, né, com a idolatria, do caso desde Jeroboão, filho de Nebate, e por causa disso eles foram levados cativos pela Assíria, e de lá nunca mais retornaram para viver como um povo livre novamente. Os assírios depois colocam gentios, pagãos, para morar na região do norte de Israel. Depois, mais tarde, o reino do sul também, Judá, por causa da idolatria, vai ser levado para o cativeiro babilônico. Eles vão ficar 70 anos lá. Mas depois, então, desses 70 anos, Deus permite que o povo retorne e o povo se estabelece. Mas, e quanto às tribos do norte, né? E quanto ao povo de Israel? O que ia acontecer com aquele povo? Então o profeta Isaías está vários séculos antes profetizando. Aquele povo gentil, pagão, que estava nas trevas do pecado, para aquele povo ia resplandecer uma luz. E quando Jesus surge com o seu ministério público, Jesus cumpre isso. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, eu quero dizer isso para vocês. Deus está no controle de todas as coisas, especificamente da vida de vocês e das coisas que têm acontecido, e vocês precisam enxergar na providência divina, nas coisas que Deus tem feito, a luz de Cristo. Vocês têm que permitir que a luz de Cristo brilhe no coração de vocês. E aí o versículo 17
encerra dizendo que daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, várias coisas que eu quero destacar aqui com vocês nesse capítulo, nesse versículo 17. Primeiro, o chamado principal de Jesus para nós é: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Todos nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. E diante das circunstâncias que nós enfrentamos, ora nós encaramos elas com esperança, com perseverança, e ora nós nos encontramos desanimados, desfalecidos. Mas Deus é maior do que todas essas coisas. E nós precisamos descer do nosso orgulho, descer da situação de querer estar no controle das coisas. E isso é arrependimento. É reconhecer que nós somos fracos, é reconhecer que nós somos dependentes, é reconhecer que sem Jesus nós não podemos nada. Não podemos nada. Nós precisamos dele para tudo, meus irmãos. Ele nos dá a cada dia a respiração. Ele nos dá a cada dia mais um dia de vida, de oportunidade. E o que é que ele está dizendo para nós? Ele está nos chamando: arrependam-se. Isso pode ser pelo menos duas coisas que eu quero aplicar aqui com vocês. Esse chamado de Jesus, arrependam-se, pode significar pelo menos duas coisas. Primeiro, um chamado inicial. Eu realmente não conheço vocês, não vi alguns de vocês ou a maioria de vocês antes, então não sei se ao longo da vida de vocês, se vocês já entregaram a vida de vocês para Cristo. Então eu quero dizer para vocês, se esse chamado de Jesus é o início da caminhada suas com Jesus, entrega a sua vida a Cristo. Arrependa-se. Confesse que sem Ele você não pode nada. Confie inteiramente nele. Especialmente nesse momento que vocês têm atravessado, confie totalmente nele e somente nele. Só nele. Então, não sei, talvez seja o chamado inicial de Cristo para alguns aqui. Para outros, talvez virem para mim e falem assim: não, pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, eu já tenho seguido a Jesus, eu sei dos altos e baixos que é a nossa vida, eu sei das provações que nós enfrentamos, mas minha vida é de Cristo. Mesmo assim, eu quero dizer para vocês, nós precisamos, dia após dia, nos arrepender dos nossos pecados. Porque há pecados, há faltas gravíssimas, das quais nós nos arrependemos imediatamente. A tristeza vem ao nosso coração, o arrependimento vem à nossa mente imediatamente. Mas há outras coisas menores. E nós não podemos deixar essas coisinhas irem se acumulando para ir nos esfriando, nos afastando de Deus, nos desmotivando, nos desencorajando de orar, de buscar. Então, qualquer que seja o seu estágio em relação à fé, o arrependimento, o chamado ao arrependimento é contínuo, é todos os dias, é buscar a face de Deus em arrependimento, em confissão, diariamente. Por quê? Jesus fala, porque o reino de Deus está próximo. Irmãos, muitas vezes nós lemos essa expressão, está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus está próximo, e nós pensamos em algo como assim: o reino de Deus está chegando, está se aproximando, a sua vinda. Não é isso que quer dizer essa expressão. O reino de Deus está próximo significa o reino de Deus está perto de nós. Próximo nesse sentido, de proximidade. O reino de Deus está aqui, entre nós. Quando Jesus estava pregando isso, de fato o reino de Deus estava sendo inaugurado para aquelas pessoas que viveram 2000 anos atrás. Quando Jesus veio e deu cumprimento a essas coisas, o reino de Deus estava sendo inaugurado. Mas para nós que vivemos essa presente época, o reino de Deus está aqui entre nós. E se é um reino, significa que tem um rei. E se tem um rei, significa que tem súditos. Essa é a vida do cristão.
A vida do cristão é reconhecer o senhorio de Cristo, é reconhecer que Ele é o nosso Rei e que nós somos súditos. Portanto, o Rei manda, o súdito obedece. O Rei governa, o súdito se submete. Se eu tenho ouvido o chamado de Cristo, arrependa-se, e eu entendo que eu tenho vivido a realidade do reino de Deus, então eu me prostro, eu me rendo, caio de joelhos diante dele, confessando a minha dependência total dele, aproveitando, meus irmãos, os momentos de fragilidade, de dor, para que eu esteja ainda mais dependente dele, reconhecendo que as coisas, algumas vezes, fogem ao meu controle, mas jamais fogem ao controle dele, porque ele é o Rei dos Reis, ele tem o controle de todas as coisas. Então, eu sei, muitos de vocês estão enfrentando esse momento, é um momento de batalha, para o coração de vocês, para a mente de vocês, da pessoa que vocês estão acompanhando, né? E é um momento em que o nosso coração está aflito, nossa mente às vezes se turva, mas eu quero encorajar vocês a pensar no reino de Deus, no reino que Jesus é o Senhor soberano, como o controle dele sobre todas as coisas, inclusive da vida de vocês, inclusive das mínimas coisas na minha e na sua vida. Então, a minha oração, o meu apelo para vocês é: confiem totalmente nesse Rei, entregue-se totalmente ao cuidado dele. Como é que eu faço isso, pastor? Faça isso em oração, faça isso confessando para ele, faça isso falando com ele sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre os medos, sobre as aflições, as ansiedades, entregando tudo para ele. E faça isso também dizendo para o seu próprio coração, porque o nosso coração é enganoso. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle mesmo das lutas, das provações que eu venho enfrentar. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Eu quero orar por vocês antes de nós separarmos em duplas, estarmos orando uns com os outros. Eu quero orar por vocês a respeito dessa palavra, para que o Espírito Santo de fato aplique essa palavra ao coração de vocês. Feche seus olhos, curva sua cabeça nesse momento. Eu quero orar. Pai, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, porque ela nos revela tantas coisas, Senhor, e aquilo que o Senhor falou conosco aqui essa noite, eu quero que o Senhor aplique ao coração desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, Pai, que eles possam confiar em Ti, reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a Tua providência, a Tua mão conduz tudo para que cumpra o Teu propósito, mesmo que a gente não compreenda agora, mas nós sabemos que o Senhor está fazendo aquilo que lhe agrada. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor aplique ao coração deles o chamado ao arrependimento, a entregar as suas vidas a Cristo com fé, com arrependimento, com confissão de pecados. Meu Deus, quero que o Senhor aplique ao coração deles, para que eles se rendam a Ti como Rei e Senhor de suas vidas, que eles entreguem a Ti o controle de todas as aflições,
ansiedades, angústias, temores, que eles façam isso dia após dia, a cada manhã, a cada levantar-se, a cada noite, a cada deitar-se, eles entreguem diante do Senhor as suas angústias, as suas ansiedades, seus medos, suas aflições e a sua gratidão por mais um dia que o Senhor os tem sustentado na tua presença. Meu Deus, não é porque há nada em nós que nos faça digno dessas coisas. Nós não merecemos, mas apesar, Senhor, das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, Senhor, nos socorre. Estenda a tua mão de graça e de misericórdia e nos abençoe desde os céus. Abençoe a vida desses meus irmãos, a vida dos demais hóspedes aqui da casa, a vida de todas as crianças, todos os jovens, adolescentes que estão em tratamento, que estão hospedados aqui na casa. Abençoe essas vidas, Senhor. Abençoe a vida das pessoas que trabalham aqui na casa, dos voluntários desse trabalho. Que o Senhor continue nos abençoando desde os céus. Nós sabemos que dependemos totalmente de Ti, que sem Ti nada podemos fazer e que tudo que temos, tudo pelo que passamos, todas as coisas vêm do Senhor para nós e são para o Senhor, para a glória do Seu nome. Pai, ouve a minha oração, ouve a minha súplica, é o clamor que eu dirijo a Ti junto dos meus irmãos, orando no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos separar o Augusto aqui com os nossos irmãos e as irmãs aí separando duplas ou trios para estarmos orando ainda uns com os outros, pode ser? Deus abençoe.